selva. A gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é normal. Já reparado que tinha voltado. Vamos lá, voltando aí ao conteúdo, né? Solo, o solo, que não é um solo musical, que não é um Han Solo. Han Solo, o solo. Piada horrível, né? Bora lá, galera. Então, o solo, ele é o resultado da degradação e decomposição da rocha. Lembra que a gente acabou de falar que tem um ciclo da rocha? No meio desse processo de formação do ciclo da rocha, a gente tem ali o processo de formação, né, desse solo. Então, essa transformação são contínuas e lentas, sendo necessário muito tempo, até centenas de anos, para a formação de um centímetro de solo. Isso acontece porque esse processo de degradação ele precisa ali da decomposição da rocha. Quando a rocha ela vai sendo decomposta, ela vai gerando ali o processo de formação do solo. Então, o solo ele é composto por rochas também, tá? Então, um processo lento de formação, assim, tanto quanto as rochas, tá? A diferença é que o solo ele é mais fácil de a gente conseguir observar esse processo de transformação. Então, por exemplo, se você tiver algum lugar na sua casa em que tenha a exposição do solo, você pegar e começar a cavar, você vai ver as camadas do solo, facilmente a gente consegue datar, consegue perceber lá a formação de material orgânico. Então, por exemplo, se tu enterrou o cachorro no quintal, tu cavar, tu vai encontrar ele ou em decomposição, ou já completamente decomposto, formando o solo, vai fazer parte do material orgânico do solo. Então, o solo tem essa característica, tá bom? Então, bora lá para esse processo de formação do que é o solo, tá bom? Então, aqui, olha, o solo, ele é formado pelo processo físico, né, de decomposição física, químico e o material orgânico. Aqui está a grande situação. O material orgânico é importante, que ele vai permitir um processo de renovação da matéria desse solo, que permite que ele seja rico. Eu preciso de um solo, por exemplo, o latossolo é um solo razoável. Para colocar aqui um tecnossolo, que é um solo muito rico. Ele é rico não só pelas características químicas dele ou físicas, ele é rico pelas características orgânicas também. A presença aí de material orgânico que dá uma elevada fertilidade ao solo, tá? Depois eu estou conversando com algum amigo dele lá na frente, você pode estar ouvindo ele falando aí no vídeo, tá bom? Então, nós temos aí a formação. Olha como é que se forma esse solo. Lembra que a gente tem um ciclo da rocha? Nós temos o horizonte do solo. Olha aqui, ó, solo recém-criado. Então, em alguns lugares, por exemplo, com um baixo índice de precipitação, como, por exemplo, ali a região do Vale do São Francisco, em alguns lugares, nós temos esse processo recente de formação de solo. Ou quando a gente fala, por exemplo, do processo de formação ali da região do Grand Canyon, nos Estados Unidos, novamente a gente falando de lá, né? Então, nós temos esse processo de rochas recentemente se formando na região, tá bom? Então, quando a gente olha por esse lado, a gente acaba compreendendo esse processo de formação, né? A gente acaba entendendo esse processo, tá bom? Então, por exemplo, um solo mais recente, ele tem essa característica. Um solo jovem, no caso, como o litossolo, né? Ele já apresenta uma camada orgânica aqui, o que permite ali uma maior... até um maior uso para ele, pode ser usado já na agricultura, não de maneira mais intensa, né? Aí olha o cambissolo, por exemplo, que é o solo ali que a gente tem forte presença na Amazônia de cambissolo e andissolo, e solos, outros tipos de solo que é na Amazônia. Então a gente consegue perceber que, olha, uma presença de material orgânico, né, uma tensa camada de material orgânico, e a rocha, essa rocha aqui, ó, ela já está aqui embaixo, tá? E nós temos um solo maduro, podisólico, que é um solo aqui que a rocha matriz está aqui no fundo, e eu tenho o horizonte C, B e A, e o horizonte O, que é o humus aqui em cima. Então, a gente consegue perceber as características dessa rocha, tá bom? Então, quando a gente analisa esse processo, a gente consegue identificar, né? A gente consegue entender esse processo de formação. Então, olha só, o horizonte O, rico em material orgânico. Então, por exemplo, 20% de material orgânico diferente de grau de decomposição. Quando você olha para a Amazônia, por exemplo, falou de Amazônia, o que deixa o solo amazônico rico é isso aqui, ó. Horizonte O. Sem o horizonte O, que é o material orgânico, que é a decomposição da própria floresta, o solo amazônico ele só tem isso aqui, ó. E isso muito pouco eficiente esse horizonte A, né? Com forte presença aqui desse horizonte B, né? Bora lá.
Apresenta horizonte O, né, o material orgânico. O horizonte A apresenta grande quantidade de material decomposto, misturado com minerais. Sofre perca de minerais pesados, como ferro e alumínio, através da lixiviação. Então, olha só. O horizonte O na Amazônia é forte, o horizonte A ele sofre lixiviação. Professor, o que é lixiviação? Guarda esse nome que a gente já vai falar dele já, tá bom? Pouco afetado pela erosão natural, pela ação do homem, pobre em matéria orgânica, rico em material mineralógico. Então, aqui, ó, onde estão os nossos minérios na Amazônia, está entre o horizonte B e o horizonte C. É aqui que se encontra as nossas riquezas no subsolo, né? O nosso solo ele é rico em função da floresta. Isso aqui é ruim por causa da chuva. E é aqui que nós encontramos as nossas riquezas, tá? Chamado de rigolito, material decomposto oriundo da rocha matriz. Então, a rocha original que deu origem ao solo amazônico está no horizonte C. Tá? Lembrando, o horizonte O na Amazônia é importante, o horizonte A é pouco desenvolvido, né? Quer dizer, não é que ele seja pouco desenvolvido, é que ele sofre a lixiviação, guarda o nome que a gente vai falar dela. O horizonte B, onde está o material mineralógico aqui, que é importante para a gente, né? Quando você tem lá o garimpo de Serra Pelada, é o horizonte B que eles encontram esse material. Mas lá em Serra Pelada, eu vi no documentário que tinha ouro quase em cima. Exatamente, porque esse horizonte A é muito pequeno. Então, o horizonte O, fácil, o horizonte B é fácil de ser encontrado, tá bom? Bora lá. Aí nós temos aí os solos eluviais, os solos aluviais, a classificação de solo quanto à origem, né? Então, os solos eluviais, por exemplo, ou zonais, quando o solo se forma a partir do intemperismo aqui local. Então, nós temos solos eluviais na Amazônia, ou solos zonais, eles se formaram através da decomposição aqui da região. Em compensação, Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, as ilhas, de modo geral, que a gente tem aqui na foz do rio Amazonas, elas são formadas por solos aluviais, tá? Quando se forma a partir do sedimento oriundo de outros locais e transportado através do rio e vento. Mas é rio aqui na Amazônia, no caso, né? Então, por exemplo, os rios da Amazônia carregaram sedimento lá dos Andes e formaram essas regiões de ilhas aí, que é a Ilha do Marajó, a foz do rio Amazonas, de modo geral, Ilha do Mosqueiro, Outeiro, a gente tem forte presença de solos aluviais na região. Porque é uma formação, apesar da gente olhar para a ilha e encontrar até uma formação de falésia, que é algo que demora um tempo a se formar, é uma formação recente, tá bom? Principais características não se apresentam aqui. Vamos voltar aqui nas características dos solos zonais, né? Tem fator climático como principal elemento de formação, são solos maduros, fase podizólica, ou seja, possui horizonte A, B e C. Então, a gente tem esse tipo de solo, porém extremamente lixiviado aqui no horizonte A, tá? Já os azonais, principais características não apresentam bem desenvolvimento, são geralmente desprovidos de horizonte B, são solos jovens, litossólicos, podem chegar a cambissolos, que é o caso aí de Mosqueiro, né? Tipo de regiões em declive, é o caso aqui de Ananindeua, por exemplo, a gente tem não a região de declive, tem a região aqui formando esse material mais recente, tá? Principalmente nas regiões mais próximas aos rios, a gente tem essa formação desses solos aluviais, mas a nossa presença aqui, em modo geral, na região metropolitana é de solos zonais, tá bom? Interzonal, ai meu Deus, Covid-19. O interzonal orgânico, quando se forma a partir da erosão local de sedimentos trazidos por outros locais. Então, olha só, esses três solos a gente tem na Amazônia, tá? Tanto o zonal, quanto o aluvial, quanto o interzonal. Esse aqui, principalmente ali na Amazônia mais oriental, né? Mais ocidental, perdão. Na Amazônia Oriental, nós temos mais esse processo aqui. Então, são formações características da região em que a gente vive, tá? Principais características sofrem ação do agente local. Que agente local? Chuva, vento, sol, né? Neve, se tivesse neve, derretimento do gelo. Então, ajuda nesse processo de formação desses solos, tá? A classificação do solo quanto à cor. O solo escuro, esse que você encontra facilmente no quintal da sua casa, provém de material orgânico. Quando você vê, por exemplo, no quintal da sua casa um solo mais embranquecido, falta de presença de material orgânico. Mas se você começa a permitir que esse solo receba decomposição de material, algum tipo de decomposição de folha, né? Então, por exemplo, tem muita gente que varre as folhas do quintal, né, para algum ponto. Aonde a folha é varrida, o solo ele é mais embranquecido. Onde ela se acumula, o solo é mais escuro.
porque o solo escuro ele é rico em material orgânico, é importante para a agricultura. O solo claro, ele já não apresenta tanto. O caso do deserto do Saara, o caso das praias, que são formação sem material orgânico. Mas as praias que apresentam, por exemplo, proximidade com manguezais, você já encontra ali uma forte presença de material orgânico na praia. Avermelhado ou amarelado, forte presença de óxido de solo. O solo característico da Amazônia é esses dois aqui, ó. Se você tira o material orgânico, a gente tem esse solo amarelado, avermelhado, né, do solo amazônico. Quem já foi ali para o sudeste paraense, já percebeu que algumas estradas que não são pavimentadas apresentam esse material mais avermelhado e amarelado em função de ser uma forte presença de óxido de ferro, né? Então, nós temos aí a Amazônia como um todo, forte presença de solo com óxido de ferro, mais avermelhado. Só que em cima desse solo, a gente já tem a presença de um solo um material orgânico mais denso, tá bom? Os principais solos férteis do mundo, né? Não coloquei todos os solos, galera. Os mapas de solo são muito extensos, tá? Eles são muito grandes. Então são muitos solos, né? Então a gente fica um tempo debatendo solo, quais são os tipos de solo. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu coloquei só os principais mundialmente, né? Que a gente tem o Tecnozoio, né? E o Loess Solo, que são solos a níveis mundial, que são os considerados mais ricos, né? Em termos de material orgânico, em termos de produtividade, né? Que são solos férteis como o da Ucrânia, que apresenta uma elevada produtividade, né? A Ucrânia, nos últimos anos, vem apresentando intenso processo de aumento da produtividade agrícola, principalmente para a Europa Ocidental, que a gente chama de Europa Ocidental, né? Ou membros da União Europeia. Os prados ali do Canadá, dos Estados Unidos, né? Principalmente a região ali, o cinturão produtivo nos Estados Unidos, e o cinturão produtivo, o cinturão do trigo, o cinturão do algodão, o cinturão do milho, são extremamente produtivos em função disso. E o Canadá é um grande produtor agrícola do mundo, utilizando tecnologia de ponta, e lembrando que, basicamente, 85% do território canadense não apresenta atividade agrícola ao longo do ano inteiro, em função das características climáticas. E essa região que oferece a possibilidade de uma atividade mais intensa, ela apresenta esses solos aí, que é o Tecnozoio, que é um solo rico em material orgânico e com elevada fertilidade em função dos próprios minerais existentes. Então, é um solo bom. Aí tem o Loess Solo, que é um solo azonal, né? Muito procurado para a agricultura na Europa e na China. Forma-se a partir do acúmulo de sedimentos, é constituído basicamente de argila e calcário. Então, por exemplo, a técnica de jardinagem, quando a gente fala lá de agricultura, que a gente fala de terraceamento, é no Loess Solo que eles utilizam esse tipo de atividade. Muito bom para a plantação de arroz, por exemplo. Tá? Muito presente também na Europa. Principalmente ali na região do Danúbio, nas regiões ali do Volga, né? Muito presente esse tipo de solo. E aqui no Brasil nós temos os dois principais, que é o de massapê e de terra roxa. Os dois são zonais. Esse aqui é fruto do processo, né, extremamente degradado, ainda rico em material orgânico, para a produção agrícola, mas muito degradado em função do plantio de cana-de-açúcar no sistema plantation no período colonial. E o terra roxa, na região ali do Paraná, oeste de São Paulo, né, com a região do café, por exemplo, forte presença aí desse solo. Esse solo ele é bom para qualquer atividade agrícola, que a vegetação se adapte, lógico, à atividade agrícola. E só que ele acabou entrando na lógica do sistema produtivo mais intenso, né? O solo de terra roxa ele está vinculado ao agronegócio hoje em dia, então a produção aí é muito intensa, mas pouco se produzindo internamente, é mais voltada para o mercado externo. Tudo bem? E olha aqui, porque eu não queria colocar o mapa de todos os solos. Olha o tempo que a gente vai ficar falando aí dos solos existentes no Brasil. Então, nós temos aí, olha, agisolos, que é uma característica da Amazônia, que é esse processo de formação um pouco consolidado de solo. Olha esse solo se formando recentemente aqui, é o chamado ali latossolo, né? Um solo formado um pouco recentemente. O gleissolo, formado também recentemente. Esses solos aqui, de modo geral, eles são formados recentemente. A presença de material orgânico é muito intensa. Os horizontes A, B e C aparecem, mas o horizonte A é muito desgastado em função da intensa pluviosidade. Olha aqui, ó, são solos característicos dessa região aqui. Professores, aparecem aqui. Sim, lembra que tem intensa atividade de chuva nessa região. Mas onde as chuvas são menos intensas, onde o relevo é mais velho, olha aqui, ó,
ele desaparece. Olha aqui no Nordeste. No Nordeste, aqui nós temos a presença do planossolo, né? O planossolo é um tipo de solo com baixíssimo material orgânico, apesar dele ser antigo, ele é pouco consolidado, não é um solo bem formado, tá bom? Então, são características aí do solo no Brasil. Esse azulzinho é o grey solo formado por sedimentação, principalmente na área costeira, né? Então, a gente tem aqui... Só que a gente não tem a presença desse solo nessa região, em função da característica do relevo ali, que é um relevo... A estrutura desse relevo é um pouco mais antiga, por isso você não tem essa presença desse solo mais azulado, tá bom? Aqui, o espidossolo, né, está relacionado ao processo de rebaixamento intenso material orgânico, isso aqui é o Pantanal, tá? Aí temos o genossolo também, que é um solo antigo, com bastante presença de material orgânico, tá bom? Degradação do solo, galera. Degradação. Os principais problemas ambientais relacionados à degradação é a erosão superficial, o desgaste, o intemperismo, o transporte e sedimentação, só que esse processo ele pode ser piorado pela atividade humana. Naturalmente, a chuva, o vento vão carregar os sedimentos. Então, portar na tua casa, bate aquele vento, cai 1 quilo de terra no teu olho, né? Isso acontece porque o vento está carregando esses sedimentos, isso é natural. Assim como começa a chover, quando tu vê, de repente, vem uma água suja da chuva, né? Isso é os sedimentos carregados pela chuva, isso é um processo natural também. Então, até os animais, né? Por exemplo, recentemente não, faz um tempo, teve um projeto lá na década de 60 e 70 de criação de búfalo na região do Acre. Abandonaram esse projeto e o búfalo ficaram soltos e viraram agora animais selvagens, né? O Ministério do Meio Ambiente ali em 2009, 2010, ele liberou a caça desse animal, mas aí veio uma segunda preocupação, que esse animal ele podia se dispersar por várias regiões. Como ele é muito grande, ele poderia destruir alguns locais. Então, havia uma preocupação, já que ele estava numa região de campos, né? Uma região de campos ali na região do Acre, entre o Acre e Rondônia. Então, havia essa preocupação, então, porque eles podem degradar o solo devido ao peso do animal. Então, é um exemplo desse processo. E os homens, Mariana, Brumadinho, né? O que a gente vê sempre no início de ano, a gente vê intensas chuvas na região sudeste, degradação do solo, perdas humanas em grande quantidade, né, em função de políticas públicas de ocupação, de planejamento urbano, em função de falta de políticas públicas habitacionais e em função de degradação dessas áreas que deveriam ser protegidas ambientalmente, já que os morros e encostas eles são mais propícios ao intemperismo da chuva. Aí a gente falou da lixiviação. O que diacho é a lixiviação, né? Consiste na varredura dos nutrientes minerais leves pela enxurrada, diminuindo o poder de reestruturação do solo, favorecendo seu empobrecimento, tá? A lixiviação está relacionada à laterização, processo de laterite em solos ácidos, como no Cerrado Brasileiro e da Amazônia também. Só que em função da nossa intensa floresta que a gente tem mais dificuldade em formar esse solo laterítico. Onde ele é comum? Regiões que chovem muito, equatoriais. Seria incomum ele em lugar onde eu tenho neve, por exemplo. Não haveria a lixiviação. O solo ser lixiviado, eu preciso de uma grande quantidade de chuva. Assoreamento. Deposição do acúmulo de sedimentos no rio, geralmente provocado pela retirada das matas ciliares, para fins agrícolas que facilitam o desmoronamento do leito. Então, a encosta aqui, o rio tem sua encosta. Esse processo erosivo ele vai retirar a vegetação da encosta e o rio vai começar a assorear. Esse fenômeno de terra caída é um fenômeno que ocorre na Amazônia, lá é natural, tá? O processo de degradação das encostas do rio na Amazônia. Só que se eu derrubar as matas ciliares, esse processo vai ser mais intenso e vai provocar maior assoreamento dos rios. Um rio assoreado, ele perde a capacidade de armazenar água. Então, quando você vê, por exemplo, a cidade de Belém, a cidade de São Paulo, que acontece uma chuva e há um processo de cheia, né, de enchente, de inundação, a gente está vendo o processo de assoreamento. O rio, o solo está impermeabilizado, tá? Mas lá na frente eu vou falar impermeabilização do solo. O solo está impermeabilizado. A água, quando ela passa por ele impermeabilizada, ela ganha velocidade. Então, ela ganha velocidade, aumenta a quantidade de água que vai em direção ao rio. O rio está assoreado, não tem vegetação para barrar a chegada dessa água, ele acaba extravasando, provocando inundações e enchentes. Tá?
Desmatamento, retirada da vegetação natural, que favorece a quebra do equilíbrio original, favorecendo o desgaste acelerado do solo. Então, tu desmatou, tu retirou a principal proteção do solo. O solo ele vai ser erodido e ele vai sofrer mais desgaste rapidamente, né? Vai perder seus nutrientes mais rapidamente e ele também não vai conseguir absorver água. O solo vai perder a capacidade de absorver água. Então, quando tem vegetação, a água perde velocidade e o solo acumula mais água também no seu interior. Queimada provoca a extinção de nutrientes minerais, orgânicos e gasosos. Isso aqui é importante. Nitrogênio, né? O processo de decomposição ele é importante. Então, precisa de material orgânico e gasoso no solo. Então, as raízes das árvores, quando elas retêm o nutriente, o nitrogênio, por exemplo, elas permitem o enriquecimento desse solo e é importante manter as raízes das árvores. Exploração excessiva, solo muito utilizado pela agricultura. Lembra lá do feudalismo? Eles trabalhavam com o sistema de rotação dentro do feudo, era para não desgastar o solo. É um exemplo de técnica agrícola, né? Eu vou fazendo o processo de itinerante, né? Eu vou dentro do feudo, eu vou utilizar zonas produtivas para evitar o desgaste desse solo, tá bom? Atividade responsável pela degradação do solo. Pastagem, 25%. Desmatamento, 30%. Associa esses dois aí. Nós temos quase 70% de degradação do solo vinculado à atividade pastoril. Tá? Agricultura, natural. Né? A coleta de lenha e combustível. Né? E indústria. A indústria um pouco desmata. Indiretamente, porque se eu somar tudo isso, não vai para a indústria? Então, nós temos aí a indústria desmatando de maneira pesada. Tá? Áreas mundiais de solo apropriados à agricultura. Né? Então, nós temos aí, olha só, do solo do mundo apropriado para a agricultura, só 11%, sem limitação nenhuma. De toda a superfície terrestre, só 11%. 28% são solos áridos, né? Quando a gente olha para os desertos do mundo, regiões com pouca precipitação, o que dificulta naturalmente a exploração agrícola. Lógico, se usar irrigação vai facilitar. Problemas químicos, 23%, aí pode fazer a correção, como no caso dos solos ácidos do cerrado, que faz o processo de calagem para corrigir esse solo, 23%. Úmido excessivamente, solos amazônicos, das florestas tropicais, né? Não só isso, várias regiões do planeta têm um solo muito úmido, que dificulta o processo de produção agrícola, né? Sempre congelados, que são aqui os chamados... Esqueci. O permafrost, isso. O permafrost são lugares em que o solo congela completamente, é o caso do continente antártico, de várias regiões da Rússia, do Canadá e do Alasca que apresentam esse solo que ele não descongela, galera. Ele é o permafrost, permanentemente congelado. É um solo que tu bate nele como se tivesse congelado. Pega um gelo, é a mesma característica do solo. É tão frio que o solo congela e não tem possibilidade da existência de utilizar ele para a agricultura. Tem alguns, por exemplo, ali do Canadá, que ao longo dos meses mais quentes, ele descongela. Então, ele só passa 3 meses congelado. Mas tem outros que o ano inteiro está congelado, e isso há mais de 250 mil anos. Mais de 400 mil anos, né? O período da glaciação, a última glaciação começa ali mais de 400 mil anos atrás, ela termina há 200 mil anos, né? Esse último resquício do que seria lá a glaciação, e a gente tem esse solo desde então congelado, muito antes disso. Tá? Os solos, né? A gente tem um problema aqui, os solos áridos, né? Os solos ácidos utilizam calcário e o solo alcalino enxofre. Isso aqui é para corrigir, né? O solo ele não pode ser nem muito ácido e nem muito alcalino, então preciso da correção para evitar, para poder ser utilizado para a plantação. Olha aqui, ó. A questão da acidez e da alcalinidade, essa característica do solo, são medidas a partir do potencial hidrogênico, numa escala de 0 a 14. Está rolando a fake news que o abacate tem 15,7 de pH, né? Ou seja, o abacate é tão alcalino que ele é mais alcalino que a própria escala de pH. O que é uma fake news, né? O abacate, por exemplo, acho que ele é 5,6, ele é até uma fruta ácida. Não é igual a laranja, né, Anjo? Mas é uma fruta ácida. Mas nós temos aí esse processo, né? Então, olha aqui, galera. Quando a gente analisa, a expansão das áreas cultivadas se defrontam com uma série de problemas, como relevo, desertificação. A desertificação, galera, a gente vai tratar quando a gente chegar em agricultura, tá? Desertificação, que é um processo ali de salinização do solo por irrigação, tá?
todo o processo de desertificação está relacionado à salinização. A laterização, que é a formação de laterítica através do processo de acidez. E o processo de clima, né, erosão, são problemas que a gente tem em relação ao comprometimento do solo. Tá? Tá aqui. Eu pensei que eu não tinha colocado a laterização. Tá aqui, olha. Processo de lixiviação decorrente da enxurrada de chuva. Os minerais são levados, os chamados minerais hidrossolúveis, como sódio, potássio, cálcio e outros, facilitando para o afloramento de minerais pesados, de hidróxido de alumínio e ferro. Então, a formação, por exemplo, da Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, tem forte presença de solo laterizado, né? Formação de laterítica, o que impede até a formação de vegetação em cima desses lugares. A gente tem uma imagem anterior bem aqui, ó. Aqui não. Não. Tá vendo aqui, ó, como não tem formação? Aqui em cima tem uma crosta de laterita. Então, a laterita se forma aí através de... Como os minerais hidrossolúveis foram embora, então forma uma laterítica que impede a formação. Tem vegetação, lógico, mas não uma formação mais densa em função da laterítica. A laterítica é dura, galera. Então, a gente utiliza a laterítica na construção da casa, né? O que o pessoal chama de... É como se fosse o alicerce, né, da casa, né? Para fazer o processo de construção, se utiliza a laterita para fazer esse processo. Não é sempre, mas a gente consegue perceber presença de laterita, tá? O ferro cria uma coloração avermelhada com pH alto de entre 8 e 9. Como resultado, se forma a laterita, crosta endurecida, inviabilizando a fertilidade do solo. Então, automaticamente. Solo laterítico é chamado de canga, aparece principalmente nas chapadas, nas regiões do centro-oeste, né? Apesar da Serra da Mantiqueira estar ali na transição, já na região sudeste, ela sofre presença ali das características climáticas e da função do cerrado. Então, a gente tem essa presença ainda, mesmo na Serra da Mantiqueira. Salinização, né? A salinização é um processo comum das regiões áridas e semiáridas, né? Também regiões que outrora do tempo geológico foi coberta por oceano. Então, por exemplo, quando a gente olha para o deserto de Nevada, que a gente analisa as características do solo, a gente encontra muitos sais nesse solo, né? Outro processo que ocorre, isso aí, ó, a irrigação excessiva. Galera, se a gente todo dia colocar um copo de água num ambiente, numa panela, né, de metal, deixar essa água evaporar e não deixar essa água se contaminar, o resíduo dela não deixar se contaminar por nada, em 2 ou 3 dias vai formar uma fina camada de sal, muito fina, mas vai formar uma camada de sal. A água que a gente consome, ela tem sais, só que são sais numa quantidade tão pequena que a gente não consegue perceber, né? Então, uma quantidade muito baixa, são 5 microgramas. Então, é muito pouco, não faz mal, é essencial que a gente consuma essa água. A água doce, ela precisa desses sais, né? Então, tanto que é uma fonte de sais para os animais, já que alguns animais dentro da floresta não tem como consumir os sais, eles utilizam fonte de água. Então, é importante. A diferença é que a água oceânica ela tem maior concentração de sais, né? Chegando a ser 10 gramas em alguns lugares por litro. Uma quantidade absurda. O Mar Morto, por exemplo, a densidade dele está vinculada a excesso de salinidade. Tá? Então, a gente tem esse processo de salinização do solo, que pode ser natural, como das regiões áridas e semiáridas, como o caso ali do deserto de Sonora, deserto ali da região da Catama, que é um deserto de sal, literalmente. Tá? Então, o solo, só a vegetação halófila, que se adapta a esse processo aqui. Tá? A irrigação também, ela acaba gerando esse processo, tá bom? Países que têm áreas muito pequenas no oceano vão passar pelos processos de salinização do solo, né? As ilhas Hululu, Polinésia Francesa, as Samoas Americanas, né? Então, vários desses lugares, Tuvalu, são países muito pequenos, países ali da Oceania, eles vão passar por esse processo com o avanço do nível do mar. O Hululu já apresentou o abandono de várias ilhas menores porque não tinha mais água potável, né? A água toda estava salobra, com excesso de sais, não havia mais solos para a plantação, porque o solo foi contaminado pela água do oceano. Então, é um problema que se tem com o degelo do Ártico. O aumento do nível do mar vai aumentar a salinização de áreas costeiras, empurrando essa população, tirando, lógico que alguns países vão desaparecer, né? A Micronésia vai desaparecer, a Polinésia Francesa vai desaparecer, essa galera vai ter que migrar porque não tem condição de viver. As poucas ilhas que vão sobrar vão ficar com muita gente e o solo vai estar completamente salinizado, tá bom? Aí, para combater o solo, o que é que eu preciso?
técnicas de combate a esse processo, né? Técnicas de curva de nível, terraceamento, né? Eliminar as técnicas de queimada, utilização de fazer usos corretivos prévios antes de utilizar esse solo, né? Utilizar o solo de maneira mais adequada possível, rotatividade de culturas, né? Nunca fazer monocultura é ruim, sempre tem que ser policultura, mas quando a gente olha para o Cerrado brasileiro, a gente vê único exclusivamente o Cerrado e parte da Amazônia ali, da fronteira agrícola, utiliza plantação de soja anualmente há mais de 10 anos. Então, esse solo está completamente desgastado, né? Quando a gente olha, por exemplo, a região ali do Portal do Paranapanema, que foi uma região que produziu bastante cana-de-açúcar, o solo está desgastado em função desse processo. Tudo bem? Então, uma forma de conservar o solo. Aplicação de curva de nível, terraceamento, né? Eliminação da técnica da queimada, que é muito utilizada ainda por populações tradicionais da Amazônia, e rotatividade de cultura e o pousio, né? O pousio que era utilizado lá no feudalismo, que eu não estava lembrando o nome, é o pousio, né? Deixar a parte do solo sem plantação, recolocando de preferência a vegetação nativa. O sistema agroflorestal e o sistema agroecológico, eles trabalham com essa ideia bem aqui. Tudo bem? Então, galera, recursos minerais a gente vai ver com calma mais lá na frente, vinculado ao processo de exploração e evolução técnica, né? Mas de antemão a gente já caracteriza ali, ó, quadrilátero de ferro, Minas Gerais, que a gente acabou de falar, quando a gente falou lá da laterita, né? Serra do Carajás, Pará novamente, Vale do Trombetas, Pará novamente, Maciço do Urupu no Mato Grosso, então são regiões ricas, né? O Brasil, como ele tem uma formação geológica antiga, né? A gente tem forte presença de diversas fontes minerais. Isso permite ser algo estratégico para o Brasil, que vem sendo usado desde a época da ditadura militar. Então, Serra Pelada está vinculada a esse processo. Então, meus queridos, a gente encerra essa parte de geomorfologia que se estendeu excessivamente e semana que vem a gente já começa a iniciar um conteúdo novo. Tudo bem? Falou, até a próxima. Te cuide, Deus te proteja, te guarde, ilumine, que Alá guarde no teu coração, com todo amor dessa vida. Falou, galera. Tchau.